Elas no Esporte na área, meus amigos. Que prazerzaço. Mais um episódio, hein, Cris? Mais um pra conta. Mais um pra conta, contando histórias de mulheres que têm essa relação forte com o esporte. É tão bacana a gente poder mostrar aqui, divulgar aqui no nosso Elas, onde você nos acompanha pela TV aos domingos e nas quartas também temos reprise. Na Verdinha, a turma que tá na Verdinha, todo domingo, olha, acordando aqui com a Gata Show e Dona Cris, que também é uma Gata Show. E a turma também do YouTube, tá? Jogada, você pode ir lá e conferir todos os episódios, que são muito bacanas aqui, as histórias dessas mulheres que têm essa relação com o esporte incrível. Tem pra todo gosto, gente. Tem nutricionista, tem atleta, tem fisioterapeuta, tem torcedora, tem influencer, tem todo mundo lá. Vão lá clicar na playlist, que tem muito conteúdo bom. Muito bom. Bora falar de artes marciais? Bora. Você ainda tá no box, Cris? Estou, porém, andei faltando aí nas últimas semanas. Minha filha. Pois é. Mas a Cris é uma atleta, viu, gente? Ela tá em falta, mas a Gata é uma atleta. Depois a gente pode filmar aqui uns vídeos da Cris. Tá. Fazendo... Não, Cris? Bora fazer esse negócio, vai dar certo. Deixa lá. Aumenta o som, galera, que o Elas no Esporte está no ar. Gente, hoje nós vamos conversar com a Vitória Magalhães. Ela é atleta de kickboxing, é isso? Isso, exatamente. Eu quero até que ela nos explique, porque são tantas artes marciais pra gente não confundir, né? E eu acabo, às vezes, confundindo aqui a diferença, a característica de uma para outra, mas ela vai nos explicar aqui. Desde os 13 anos que ela começou esse sonho, e é tão bacana quando a gente fala sobre artes marciais envolvendo mulher, hein, Cris? Porque eu acho que tem várias questões envolvidas, né? Sim. Quebrar essa história de masculinidade demais, a questão da defesa pessoal, que hoje em dia é muito importante, e a Vitória vai falar sobre essa relação aqui do esporte com a gente. Seja bem-vinda, tá, Vitória? Obrigado. Eu vou começar explicando o que é o kickboxing, Pronto, né? explica, mulher, Pronto. Porque eu sou meio broquinha, não sei a diferença, não. Assim, a própria nomenclatura, ela já explica, né? O kickboxing, ele é o chute mais o soco. Ele é como se fosse um boxe, ela faz boxe, ela sabe, mais aprimorado, porque aí você consegue incluir os chutes. Ele não é uma luta agarrada. Se houver o clinch, né, que a gente chama, que é grudar assim, trazer a pessoa pra perto, aí você tem que só um soco ou um chute e aí você tem que soltar. Ele realmente é uma luta muito dinâmica. E eu me apaixonei justamente por isso. Eu comecei no Muay Thai, inclusive aqui no Ceará. Eu faço Muay Thai, só pra... Eu faço Muay Thai. Pronto, Muay Thai. E aí as pessoas confundem bastante. Só que no Muay Thai ele tem a questão do cotovelo, que é algo que não pode no kickbox, né? Também tem as joelhadas. Isso. Enfim, é um outro estilo de luta. E aqui no Ceará normalmente se confunde, mas são duas competições diferentes. E como eu sempre gostei daquela luta mais rápida, de uma trocação mais rápida... Usa a luvinha, tudo direitinho. Isso, perfeito. Né, e dentro do kickbox existem outras modalidades. Tem o kick light, tem o K1, que já é uma luta mais forte. O kick light, ele é aquela... que você tem que contar, que é justamente a modalidade que eu me especializei, que você conta a quantidade de golpes que você dá. Quantos mais golpes você der, contundentes, aí você ganha a luta. É realmente o golpe que você fala é aquela trocação, Isso, exatamente. Soco, chute. Quanto mais você aplicar essas combinações, mais você vai pontuando aí e no final você leva a luta. Que bacana. E desde os 13 anos que você tá desde nesse os 13 ritmo. anos. Eu sempre gostei, né? Sempre fui, assim, muito encantada. Mas, como você falou, é um ambiente muito masculino, né? Então, é muito difícil para uma menina, uma adolescente ser inserida. Existe um certo preconceito. Mas, como eu sempre gostei, eu defendo muito que é uma defesa pessoal que toda mulher precisa fazer. Então, eu fui entrando. Aí, desde a primeira vez que eu fui pro tatame, eu me apaixonei e não quis mais sair. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, ela tem muitas escolas assim, de incentivo para atletas, mulheres principalmente, para fazer essa prática? Específico para mulher, eu confesso que eu não conheço nenhuma. Mas, assim, hoje em dia eu sinto que já tem mais mulheres inseridas, justamente pela questão da internet, né? É influenciável, assim, algumas influenciadoras postam a rotina. E aí acabam influenciando as outras mulheres, né? Mas tem muitas escolas de artes marciais, porém não específicas para mulher. Eu acho que é algo que precisava melhorar no Ceará. Melhorar mais, né? Ela é influenciadora também, viu, Cris? Depois ela vai mostrar esse lado digital aqui também pra gente. Vitória, você lembra, assim, só voltando um pouquinho, você lembra, eu me encantei pela arte marcial e tudo, pelo kickbox. Tu lembra como foi esse teu processo de chegar nisso? Ai, que legal, foi pela TV ou foi algum amigo, alguém assim que te levou na academia? Como é que foi isso? Você lembra?
A primeira vez que eu fui, foi o meu pai que me levou, né? Ele tinha um Fala do amigo. teu pai é famoso aqui. O meu pai, ele me levou. Fala o nome dele, mulher. O Marcelo Bezerra. Nosso cinegrafista. O cinegrafista aqui do sistema. Eu sempre perturbava, né? Eu queria muito, muito. E aí ele me levou. Foi até dentro de um quartel da polícia. E aí a gente foi pro Hapkido, né? Foi a primeira arte marcial que eu tive contato. Hapkido. É uma arte marcial totalmente diferente. Ela inclui torções, que eu acho que é muito específico para a mulher. E foi por isso que eu me encantei. Porque, assim, é algo que você não vai precisar de força. É realmente uma técnica, caso venha acontecer algo com você, você consegue ali imobilizar até chamar socorro, né? Então, eu acho que é uma arte marcial também que muitas mulheres... Como é? Calma, tá Imobiliza. Imobiliza. O Hapkido não precisa de força. Ele ensina, por exemplo, eu tô aqui na rua e alguém me puxou pelo braço. Então, ele vai me ensinar a sair. Isso, as alavancas certas. E foi aí que eu me encantei. Só que, assim, eu não vou mentir, eu era um pouco estressada quando eu era criança, quando eu era adolescente, assim. Então, eu vi que no boxe era uma forma também de extravasar, sabe? E uma disciplina muito grande. Né? Eu me tornei uma pessoa muito mais calma, eu me tornei uma adolescente muito mais centrada com o esporte. Então, eu acho que fez uma diferença grande. E foi através do meu pai. E, assim, eu brinco que o esporte me deu a minha melhor coisa, né? Assim, minha maior conquista no esporte foi a minha família. Meu esposo também é praticante de jiu-jitsu e acabou que a gente se encontrava, assim, na academia, né? Já tinha visto ele várias vezes. Ai, que legal. E aí, hoje em dia, nós estamos casados. Um abraço pro meu amor. Ai, que bom. Ele foi a minha maior, dentre tantos títulos, a minha maior conquista foi a minha família. Então, o esporte, ele tem essa capacidade até disso, né, gente? Eu sou muito feliz. De unir pessoas, né? Exatamente. Isso é muito bacana. E você foi aqui, representando 2018 na Copa do Brasil. Fala sobre essas competições, né? Pronto. É fácil chegar? Acredito que não. Mas, assim, me surpreende muito, Vitória, assim, ver mulheres, né, pelo período que você foi, representando o Ceará, representando o Brasil, e estando classificadas em competições como essas, né? Conta um pouquinho pra gente como foram essas classificações e como foi essa experiência. Isso, acho que agora a gente tem a abertura para falar justamente da minha história. A minha primeira luta, infelizmente, eu perdi. E, assim, foi aqui? Foi aqui em Fortaleza. Foi um campeonato menor, mas eu perdi. Infelizmente, né? Fiquei triste naquele momento, só que eu percebi que era o que eu queria de verdade, né? Eu ouvi dos meus pais falando assim, isso não é pra você se machucou muito, só que na minha cabeça eu queria muito aquilo. E aí eu continuei treinando, né? Eu era viciada em treinar mesmo, assim, nessa época. Eu treinava de domingo a domingo, tinha muita amizade, então eu sempre estava ali dentro da academia. E aí surgiu a opção de eu ir para a seleção brasileira de kickboxing. E aí eu agarrei essa oportunidade, Como é que treinei. Chega isso? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Você é por conta da sua performance? Isso, exatamente. Ou você se inscreve, né? Para você ir para a seleção, você é convidado. Você está dentro da seleção e vai representar o seu estado. Dentro da Copa do Brasil, são todos os estados competindo entre si, né? Que é o Campeonato Brasileiro. Então, eu recebi essa oportunidade. E aí, legal. eu ia ser a única mulher cearense aí. Gente, eu me tremia toda, mas eu vou agarrar. E aí, eu fui para São Paulo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Meu Deus. E como foi dizer isso pros pais, hein? Foi muito difícil, né? Eu tive que realmente convencer minha mãe. E eu me lembro que a gente morava em Juazeiro do Norte. E aí, foram me deixar no aeroporto, né? Aí ela falou pra mim, olha, se você não ganhar, não é pra você. Então, eu tinha a responsabilidade de trazer a medalha. Eu me lembro até hoje. E aí, eu fui pra competição e eu tava inscrita em 2 categorias diferentes. Foi sozinha? Sem pai, sem mãe? Pra lá encontrar com o pessoal da seleção. Aí, eu me inscrevi na categoria de 47 e de 50 quilos. E aí, eu fui, né, gente? Só com a cara e a coragem mesmo. Chegando lá, eu me consagrei campeã nas 2 categorias. E aí, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu desci de lá foi ligar pra minha mãe. Olha aí. Eu consegui, eu tenho uma vaga. Eu consegui, pra mim sim. Aí deu tudo certo. E aí foi nessa competição que eu ganhei a vaga pro Pan-Americano, né? Que foi a maior competição que eu cheguei. Que legal. Uma cearense. E aí, assim, a gente entra muito na questão do patrocínio, né? Que é muito difícil, gente. É muito difícil. É um esporte que não é tão conhecido, então ele não é tão valorizado. E aí a gente bateu em várias portas. E realmente foi muito difícil. Teve que fazer vaquinha, teve que fazer rifa, porque os custos eram muito altos, né? E tudo custeado por vocês, né?
A responsabilidade é sua no aspecto, né, Exatamente. financeiro. Lá dentro, a competição, enfim, a vaga, você realmente não precisa pagar nada. Só que até chegar lá, você tem que pagar transporte, né? Que no caso é a viagem, porque foi no México. Foi uma luta que aconteceu em Cancún, dentro de um resort. Você já tinha viajado para fora? Não. Eu completei 18 anos e foi a minha primeira viagem para fora do país. Então, foi um desafio gigante, gigante, né? Eu sou a única mulher de casa, né? Eu tenho 3 irmãos, então foi um desafio muito grande, né? Me separar dos meus pais, que eu sempre fui muito acolhida, né? A única mulher, a única menina, né? Lá vai, ela subir lá pra lutar. No México, aí. Aí fui pro México, mas graças a Deus consegui desenrolar bem. E também lá eu fui vice-campeã do Pan-Americano. Que bacana. Quando você é campeã, assim, tem algum apoio financeiro, assim, das federações? Nada. Não. Nada. Ela realmente por amor. É por amor. Ela falou de um detalhe, Cris, que é um discurso que a gente sempre escuta aqui quando a gente conversa com mulheres, com meninas envolvidas no esporte, Vitória, que é essa questão de patrocínio, sabe? Toda vida que eu tô aqui a gente conversando, eu lembro de vários relatos. De um deles, a filha da Edla, né, a Vitória Lopes, que ela é campeã olímpica, né, e ela comentando que o tempo que ela teve aqui no estado do Ceará não tinha uma empresa cearense apoiando, né? Infelizmente a gente fala sobre isso e é bom até trazer um alerta também, porque nós temos tantos talentos aqui, né, com tantas modalidades esportivas e tantas empresas assim, porque às vezes as empresas pode ser que não conheçam, né, às vezes não tem certo interesse, mas é bacana a gente estar falando aqui, apresentando, porque são talentos, né? São joias aqui do nosso estado que representam o Brasil e que merecem ser melhor valorizadas. E tem que ter um incentivo, gente. Eu acho assim, não é nem falando mais pelo lado da mulher, não, mas eu acho que a mulher ainda sofre muito mais nesse aspecto do que os homens, né? Quando a gente fala de valorização no aspecto financeiro, né? E tem toda aquela questão, né? Você precisa trabalhar e aí disputar, tentar manter o alto nível para disputar ali com competitividade, né? E se preocupar em correr atrás de patrocínio. É uma coisa realmente bem recorrente. Foi assim que a mulher tem todo esse papel esse papel, né, gente? Que não é obrigação, claro, mas assim, culturalmente, socialmente, a mulher é a responsável por cuidar da casa, né? Só que assim, não é para ser assim, tá, gente? Eu tô só falando aqui, dando aqui o contexto. Mas, assim, você tem toda essa preocupação e ainda tem que correr atrás de patrocínio. É uma coisa realmente que a gente ouve muito aqui. Infelizmente, muitos talentos se perdem em vários esportes, né? Muito. O cenário mudou muito de quando você começou para agora? Assim, o que eu sinto hoje, né? Eu vou falar tanto, assim, porque tudo se entrelaça, né? Mas passando pro lado da influenciadora. Eu sinto que hoje, se eu fosse competir, eu teria mais patrocínio por conta da visibilidade das redes sociais, né? Isso daí é algo que melhorou muito para a mulher, porque a gente consegue ter ali um lifestyle, compartilhar, então as marcas se interessam por aquilo, entendeu? Porque sabe que se eu vestir um top X de uma marca X, vai ser visto, né? Vai ser visto e aí ele vai ali ter uma rentabilidade. Então, hoje em dia, eu sinto que se a mulher, né, a praticante de arte marcial, a atleta, tiver inserida nesse cenário da rede social, fica mais fácil conseguir patrocínio, né? Na época que eu comecei, o Instagram não era tão grande, assim, as empresas não viam tanto que a internet é um canal de vendas. E hoje eu acho que enxerga. Hoje é quase 90%. Depois da pandemia, a gente sabe que cresceu muito. Cresceu muito, entendeu? O online, ele funciona muito bem. Então, as empresas passaram a visualizar, né? Mas aí vem muito, como você falou, a questão estética, que a mulher tem que estar ali inserida dentro de casa, né? Muita gente ainda tem muito esse olhar, né? Esse olhar, entendeu? É como você também falou, a luta ela é um cenário muito masculino. Então, a gente tem que quebrar esse estigma, né? Eu falei pra você, né? Quando eu ia competir, eu tinha que estar ali com a unha pintada de rosa. Eu queria um short da Mulher Maravilha, entendeu? Tudo meu eu tinha que inserir algo assim. Eu tentava trazer mais o feminino pra mostrar pras mulheres que a gente é capaz de estar naquele espaço, entendeu? E aí, quanto mais mulheres entrarem, mais a gente vai expandindo aí. É uma forma de demarcar espaço. É, exatamente, mostrar que a gente pode. Eu me lembro da Viviane Sucuri agora, que ela dizia que passavam vários batons pra mostrar, né, a força da mulher, né, no boxe, né, no tatame. Isso é muito bacana, trazer esse lado. A Sucuri eu conheço. E assim, a Sucuri, ela é uma das mulheres que se destacou também dentro do esporte, né? E ela sempre tentou fazer isso, né? Ela sempre tava com um batom diferente, um penteado diferente, a unha pintada de azul, né? Que ela ama azul.
Então é isso, eu acho que a gente tem muito esse trabalho, a gente que conseguiu um destaque dentro desse esporte, a gente tem que trazer a visão de vocês que estão assim de fora, de que as mulheres que estão ali, elas também continuam sendo femininas, eu continuo sendo esposa, eu continuo sendo mãe e também sou lutadora. Há um preconceito, assim, por exemplo, você falou que há uma diferença muito grande, rede social ajudou muito. Mas no aspecto do preconceito por ser a mulher inserida nesses ambientes, você acha que hoje em dia ainda está muito forte ou está mais... as pessoas estão compreendendo mais que a mulher pode ocupar qualquer espaço? Assim, eu sinto muito quando a pessoa se assusta, né? Às vezes eu tô fazendo alguma campanha, alguma coisa, e normalmente é meu esposo que me apresenta assim, não, ela que é campeã e tal, ele sempre fala dos meus títulos, né? E aí a pessoa fala assim, o quê? A vitória? Desse jeito? Entendeu? E é aí que a gente consegue retirar esse preconceito. Poxa, ela é uma mulher, ela tá arrumada dessa forma, ela é calma, né? Ela é calma. As pessoas falam, nossa, mas ela é tão tranquila. A minha voz é assim, eu sou tranquila. Só que eu também luto, né? É como se fosse uma profissão, gente. É normal. Né? É normal. Ali eu sou uma lutadora ali dentro do ringue, dentro do tatame, mas quando sai de lá, pelo contrário, né? Como eu falei pra vocês, a disciplina que a luta me trouxe foi muito bom mesmo. Eu sempre fui fã de um lutador específico, né? Que ele é considerado o samurai brasileiro, que é o Lyoto Machida. E ele tem muito essa filosofia, né? De vida mesmo. De que a disciplina, a honra... assim, eu terminei de lutar, eu vou ali, eu abraço o meu... Porque ali ela foi só minha parceira de luta, entendeu? Eu abracei ela é uma colega de profissão e tá tudo bem. Se tiver uma revanche depois, tá tudo bem também. Mas é realmente ficar só ali dentro do tatame, né? E as unhas maravilhosas. O que tá no rádio não tá vendo, gente? Além da roupa que ela tá dizendo, as unhas perfeitas, muito delicadas. Prestar atenção, viu, Vitória? Nisso tem que trazer esse lado mesmo, né, Cris? Sim, e aí pegando um pouco do que você falou aí, né, sobre a coisa do que o esporte te trouxe, né, que realmente tem esse ritual de respeitar o tatame, né, de cumprimentar e tudo isso, que é muito legal. Como é que você já está passando alguma dessas coisas pro teu filho? Quantos anos ele tem? Fala um pouco disso. Ele tem 3 anos e assim, é legal, porque ele vê a gente treinando, né, eu e o meu esposo, e ele fica muito atento. Aí, ontem mesmo a gente estava em um local e tinha assim um saco de pancadas, e aí ele começou com o meu esposo a dar jab direto, entendeu? Ele fica muito ligado a isso, e realmente eu acho que serve para tudo na vida, né? Até para superior hierárquico, a gente consegue realmente respeitar a pessoa ali na posição do trabalho, de acordar cedo, de se organizar mesmo na vida, né? O esporte, ele tem um poder incrível, incrível, incrível mesmo. Eu não abro mão e eu sempre falo que, assim, para mim o esporte ele tinha que estar dentro da grade curricular mesmo para quem está estudando, sabe? Para a mulher, para se defender, para o menino na escola também, para se defender e para realmente ter essa disciplina, porque vale muito a pena. Eu sou muito grata por ter sido inserida no esporte ainda de criança para adolescente, né? Pré-adolescente, porque isso modificou muito. O esporte me tornou uma pessoa muito mais desenvolta. Você até se assustou que com 17 anos eu já fui viajar só, entendeu? Tudo isso foi o esporte que me tirou da zona de conforto. Eu acredito que eu não teria conseguido se eu não tivesse que ter feito, entendeu? Eu fiz por amor, faria várias vezes porque me tornou uma pessoa muito melhor. Bacana. E no papel de mulher, como é que foi na questão, por exemplo, você engravidou, você estava lutando, como foi esse processo de transformação, né? Que o filho, ele transforma, né? E associar o esporte também, como foi que foi feito em Vitória? Foi assim, eu fiz o Pan-Americano em 2018, e aí o Mundial, ele não acontece todos os anos, e aí eu continuei me preparando, só que veio a pandemia, e aí eu conheci meu esposo, né, a gente praticamente já estava morando junto, e eu também treinava. Ele é profissional também? Ele é lutador? Não, profissional não, ele é praticante de jiu-jitsu. Ele é praticante de jiu-jitsu, né? Tem a profissão dele, mas também é praticante de jiu-jitsu. Só que eu tava treinando e aí descobri que tava grávida, né? Não cheguei a lutar o Mundial, engravidei realmente na pandemia. E aí, desde então, a gente acostumou, assim, o meu filho, a partir de 1 ano e pouco, a gente leva ali pro tatame, ele fica brincando no cantinho. Já entra no clima, né? Já fica brincando no cantinho quando a gente vai treinar e ele fica ali observando tudo. Então, o cenário de ser mãe é complicado, né? Assim, a gente acaba perdendo alguns momentos
mas eu também não me arrependo. Eu acho que ele vai ser uma criança que também vai gostar de arte marcial, porque ele está inserido, né? E eu sou muito grata, muito grata. Como eu falei para vocês, foi o esporte também que trouxe minha família, né? Bacana. E ainda, nesse sentido, sobre o teu corpo, assim, como o esporte te preparou para esse momento? Porque a maternidade, né, a gente sempre vê, as pessoas falam que eu não sou mãe, mas assim, que transforma bastante o corpo. Como é que foi, quanto o esporte foi importante para ti nesse sentido? Eu acho que, assim, o esporte, ele realmente, como você falou, fortalece o nosso corpo, a nossa mente. Então, eu quis muito ter parto natural, né? Porque eu pensava muito na recuperação. Escolhi esse parto natural, consegui. E, assim que eu tive a liberação médica, eu voltei a treinar, né? Porque eu acho que é muito importante. Foi rápida a adaptação? Porque dizem que quando o parto é natural, a mulher se recupera até mais rápido, muito, né? mais rápido. O médico até falou, você não pode se levantar agora não, porque quando eu tive meu filho, eu queria já ir atrás dele, pegar ele, né? E eu acredito que o esporte tem, assim, melhorado, né? Eu não pratiquei muito durante a gravidez por conta do contato, mas não deixei de caminhar, né? Inclusive, eu acho que ajudou muito, muito, muito mesmo. Bacana a gente ter esse trabalho, né? E assim, incentivar outras mulheres, né? Exatamente, que é capaz, né? Tem muita gente que pode, tem, né? Treinar e fazer exercício, que até tem um conselho, né? É um conselho médico. É óbvio que a gente não vai fazer trocação, que a gente chama, né? O sparring no final da luta. Mas a questão do condicionamento físico, eu acredito que me ajudou muito nessa parte da gravidez. E eu estava tentando lembrar aqui o nome, que você falou um pouco sobre, desde o começo da entrevista, que você fala bastante também sobre essa coisa de como é importante as mulheres entenderem a questão da autodefesa, né? Como isso é fundamental, sobre ter nas escolas, que seria uma coisa incrível também, né? Porque as mulheres sofrem muito no Brasil e no mundo inteiro, né? Os números estão aí para dizer. E aí eu lembrei da Kyra Grace, né? Que é uma referência nas artes marciais, da família e tudo. E que ela faz muitos vídeos no TikTok mostrando, ensinando para criança, para mulheres. Isso é muito legal, né? Muito. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa de... luta é um esporte muito masculino, vou quebrar o meu braço, assim, gente, não é assim que a coisa funciona. Fala um pouquinho para as mulheres que estão em casa e também para os homens também que acompanham a gente, crianças, enfim, que não é desse jeito que funciona e como é que acontece, um pouquinho assim. Dentro do tatame, gente, existem regras. É um esporte que realmente ele tem várias regras. Não é como você falou, né, um espancamento ali que vai todo mundo se bater. Não, existem regras realmente. E existem, como você falou, né, a Kyra Grace, ela sabe muitas torções, muitas saídas. E é importante entender que a defesa pessoal, você vai se defender ali no momento e você vai buscar socorro. É algo para te remediar ali naquele momento, né? Tem muita gente que acha... daquela situação, exatamente. Né? Tem muita gente que acha que realmente eu ficar ali segurando o cara por tempo indeterminado, se acontecer alguma coisa comigo na rua, por exemplo. E não gente, é uma torção, você vai imobilizar e você vai gritar por socorro. Quanto mais pessoas tiverem para te ajudar, é melhor. E eu acho que a Kyra Grace, dentro do esporte, ela quebrou o estigma da própria família, né? Porque sempre eram os homens que estavam ali. Ela é muito importante para a mulher na arte marcial. E aí também ela utiliza as redes sociais, como eu falei. Inclusive, quando eu posto algo de rede social, tem vários, nas redes sociais sobre o esporte, tem vários compartilhamentos, né? Porque tem muita mulher que tem realmente essa visão que você falou. Nossa, se eu for, eu vou quebrar minha unha, eu vou me machucar, né? Mas não é assim, gente. Realmente é algo que é feito para nós também, porque ajuda muito, muito, muito em todos os aspectos. Te traz mais confiança, você cria uma postura, você consegue pensar, né? Às vezes a gente vê um vídeo assim, eu falo, cara, se soubesse, ela poderia ter evitado uma situação dessa, entendeu? Claro que a gente, tem muita gente também que fala, mas é um homem, ele tem mais força. Realmente o homem tem mais força, mas existem as torções, as técnicas necessárias para que você consiga se livrar daquela situação. O importante é você conservar a sua vida, você realmente... o esporte é maravilhoso, eu não consigo... E entender, assim, que o esporte... que o esporte vai mostrando quanto o seu corpo pode fazer a mais, né? Exatamente. Porque, assim, às vezes a pessoa começa achando, não vou, porque eu não consigo. Eu fui, assim, com Pilates, que não é um esporte, mas, assim...
Comecei a fazer Faz parte. pilates difícil. achando que, ai meu Deus, que coisa terrível. Quando eu fui ver, eu tava lá toda esticada. Aham. Tinha uns músculos que eu não sabia nem que existiam. Não, e é engraçado, porque assim, né, a gente pensar esporte, a luta é muito difícil, mas pilates é mais difícil. Na época da gravidez, eu lembro que o médico passou algumas coisas para a parte da pélvica, né, para que eu pudesse fazer o exercício, quando eu falei que eu queria o parto normal. E para você fazer aqueles movimentos é muito difícil. Você percebe que você nunca alongou na vida quando você faz pilates, porque dói muito. Tudo encravado, né? Tudo cortado. Você estava falando assim, Vitória, sobre os vídeos nas redes sociais, né, que você faz, tem muitos compartilhamentos, e falando sobre essa questão de defesa pessoal. Gente, isso é tão importante porque os números de casos de violência contra as mulheres, ele cresce cada vez mais, né? Aham. Todos os dias a gente tem relatos. E, por consequência, o feminicídio também, que isso é muito ruim aqui no nosso estado. Ainda os números ainda estão elevados. E a importância da defesa pessoal. E, às vezes, a mulher ela não sabe o poder que ela tem em relação a isso. Exatamente. Né? Ela não sabe o poder que ela tem em relação a mudar, em relação a sair de uma situação como essa, como é difícil também. Não sei se você já escutou relatos de meninas, é uma coisa tão pessoal, uma coisa tão íntima, né? Uma coisa tão difícil de se falar, mas de meninas, depois você posta algum vídeo de mulheres agradecendo, de mulheres que tiveram experiência ruim. Não sei se você consegue ter esse termômetro, esse retorno das mulheres. Eu sinto que, assim, é muito uma retrospectiva. Ah, se eu soubesse antes, tá. entendeu? Isso que eu sinto bastante. Ah, se eu soubesse fazer tal coisa antes. Ah, se eu tivesse visto isso. Acaba que tem aquele desabafo ali por retrospectiva mesmo, né? E isso é muito é um apavoro, assim, né? Eu acho que é muito aterrorizante saber que existem tantas mulheres que realmente passam por isso. Existem os números, mas isso é muito mais profundo, né? Tem muita mulher que não chega nem a denunciar, por pura vergonha, né? Medo também. Pensando no contexto, assim, o que é que a família vai falar. Então, eu bato mais uma vez na tecla que é muito, muito importante que seja inserido mesmo no contexto escolar, para que seja uma base mesmo ali na formação de uma mulher, de que ela pode sim se defender, que é importante ela se defender e também é importante denunciar, né? É muito importante. É um assunto mesmo muito delicado que a gente vive no Brasil e aqui no Ceará, mas que existe remédio e que eu quero que mais pessoas ainda estejam inseridas dentro do esporte, por mais que não vá haver competição, nem algo do tipo, mas que as mulheres saibam pelo menos o básico, porque é muito importante. A gente teve aqui, não sei se você lembra, Cris, logo no início aqui das nossas gravações, uma atleta eu acho que era de jiu-jitsu, logo no início, que ela falou sobre como ela se defendeu de um ex-namorado. Sim, lembro. Através da luta, né? Como a luta salvou ela. Olha, eu poderia nem estar aqui hoje e a luta me salvou. Então, isso é importante, a questão da defesa mesmo, para que as mulheres, né, possam se defender de toda a situação que a gente às vezes se encontra. Isso. Né? O meu esposo, ele é da área da segurança, e às vezes ele chega com alguns relatos de ocorrência para mim, e ele fala, meu Deus, se ela soubesse se defender, só até a gente ter chegado com a viatura, teria sido tão mais fácil, a gente não teria presenciado, às vezes os filhos presenciam também, né, e é algo muito, muito pesado. Como você falou, essa atleta de jiu-jitsu, com certeza é algo que ela quer expandir para o máximo de pessoas, talvez, né, ali na hora do treino ela lembre alguma coisa, é algo que fica na cabeça de qualquer mulher, né. A gente que é mulher, a gente sente um pouquinho. Sim. E aquela coisa, né? Nasceu uma menina, já vai pro balé, vai pra dança. Não que não possa ir, gente. É só porque entender que existem necessidades, coisas importantes como essa que dá para inserir também, né? Você pode tentar inserir. Tem muitos projetos. Claro que, assim, nem todo mundo tem condição de pagar uma academia, mas tem muitos projetos sociais que fazem esse trabalho de incluir muitas crianças, né, nas lutas, que é uma coisa importantíssima, porque além da defesa pessoal, tem toda essa questão de tirar das ruas, de dar a questão da disciplina, né? Então, o esporte, ele transforma as vidas, né, de pessoas que moram, às vezes, em comunidades carentes, que convivem ali com uma realidade totalmente diferente, mas tem muitos professores aqui em Fortaleza que eles realmente, por iniciativa própria, né, mais uma vez, é muito difícil a gente receber do governo, algo do tipo, né, por iniciativa própria mesmo, eles retiram essas crianças das ruas e o esporte, ele tem essa capacidade. Eu tenho vários amigos que realmente
ascenderam, que moram em outros países hoje, que têm uma vida mesmo assim muito, muito boa através do esporte e realmente foram retirados de comunidades bem, bem difíceis. E como você falou também, a questão do balé, né? A minha mãe, ela me inseriu no balé quando eu era criança. Eu nem sabia, viu? E o meu irmão mais velho, ele era do karatê, né? E aí eu ficava, meu Deus, eu queria estar lá no karatê. Eu gosto daquilo, né? Eu gosto de ver aquilo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Também sou muito grata por tudo que aconteceu. Porque acho que a gente tem que ter experiência em vários esportes. Até para você se encaixar no que você gosta mais, né? Sim. Às vezes eu tô ali fazendo musculação, essas coisas, aí eu fico vendo o pessoal no tatame, aí meu esposo chega perto de mim, é aquilo dali que faz teu olho brilhar, né? É aquilo dali que eu gosto. A Denise também já foi dançarina de balé, agora crossfit, levantando 300 quilos. Crossfiteira. Fiz balé há muito tempo, e é muito bacana quando a gente tem uma relação, assim, de amor, eu falo de amor com o esporte, porque, como você disse, o esporte, ele transforma a gente e ele leva a gente a lugares, assim, que a gente nunca imaginou que poderia ir, né? Então, assim, o esporte, ele é esse agente mesmo, transformador de vidas, e nós, mulheres, eu acho que ainda mais, né? Por tudo aquilo que a gente está falando, pela falta de incentivo, pela questão também do lado seu masculino, por questão do preconceito, né? Tem tudo isso que envolve. A gente está conversando com a Vitória Magalhães, gente, atleta de kickbox, falando um pouco sobre essa arte marcial e também falando sobre toda a sua trajetória aqui como mulher no esporte, trazendo aqui no nosso episódio de hoje. E agora, Vitória, como você estava dizendo que não está mais, está só treinando, não está mais lutando, né? Competindo. Pensa em voltar a competir, pensa em voltar a uma seleção, como é que está aí a cabeça da Vitória? Eu penso sim, né? Eu acho que todos os dias, né? Todos os dias eu tenho esse desejo. Mas é como vocês falaram, requer muita disciplina. É muito difícil você ter um trabalho e equilibrar os pratos para você também ser atleta. Hoje você trabalha como influenciadora. Então, são muitas gravações ao longo do dia. E eu sei que para eu competir, entrar no nível, né? Porque assim, eu estive no primeiro lugar do ranking brasileiro por um tempo determinado, né? Hoje não estou mais. Mas eu sei que para eu voltar ali para o primeiro lugar é muito difícil, entendeu? As técnicas evoluíram e são pessoas que realmente hoje passam o dia ali treinando, dedicadas a isso. Então eu penso em competir, mas talvez não a nível mundial, né? Só mesmo ali num campeonato cearense, porque o sangue é o que pulsa, né? É o que pulsa, é o que faz o nosso coração bater mais forte. Eu realmente tenho vontade, mas eu sei que é muito complicado. Eu teria que realmente organizar muito a minha agenda para poder inserir e competir. Porque eu sou muito competitiva, então perder era difícil. Pra perder é ruim, né? Mas não desista não, porque, né, quem sabe no futuro algo mais ainda, né, pode aparecer. Mas eu acho que o que mais eu tenho vontade hoje é de realmente ter algo focado para as mulheres, né? Conseguir incluir nem que seja um aulão, um treinão ali para que as pessoas, para ensinar o básico ali, né, para as mulheres. Como eu tenho muitas seguidoras mulheres, né, o meu público maior é de mulher, eu penso muito em inserir esse contexto dentro do meu perfil, inserir realmente, marcar uma aula específica para isso. Então, eu acho que, além de competir, o que eu mais quero no momento são esses aulões. É algo que realmente compartilhar o que você sabe, eu quero planejar bastante isso, porque eu acho que acrescenta muito na vida de outras pessoas e é um propósito muito bom também. Sem dúvida, né? Eu tô olhando aqui o Instagram dela, viu, gente? Abre a cabeça para outras pessoas. E, Vitória, você já falou aí que já recebeu mensagens de mulheres desabafando e tudo, mas tem algumas que falam assim, eu quero lutar também. Sim. A partir de ver, né, caramba, eu não imaginava que tu também era, mas já que tu consegue ser assim, eu também posso. Eu tinha muito medo de me tornar masculina dentro da luta, as mulheres desabafam em relação a isso, mas caramba, se tu consegue ser assim, eu também vou conseguir. E aí é que eu falo, não, dá pra ser sim, dá pra você ser mãe, ser esposa, ser dona de casa e também, até pela questão mesmo, né, gente, o déficit calórico é muito bom, queima muita caloria lá dentro da luta, então mesmo que comece por estética, vale a pena começar. Deixa caloria, deixa estresse, deixa um bocado de coisa lá, né? Com licença aqui, Cris, quando vocês falavam, eu tava olhando aqui, ela bomba nas redes sociais, viu, Achadinhos no Ceará. O que é? E todo dia você coloca alguma coisa? Posso nem falar de propaganda, posso nem mostrar que é propaganda, viu? São várias lojas, né? A gente compartilha aí
tudo que é bom e barato no Ceará. Oh, coisa boa, rapaz. Já gostei da dica. Onde é essa loja aqui, menina? Ó. Já lhe digo. Que legal. Isso é um meio bacana que você falou que iniciou na pandemia, né? A pandemia deu uma força maior, Isso, né? exatamente. Isso é uma forma mesmo, assim, de não só ganhar dinheiro, é um trabalho, mas é como é que eu posso dizer? Uma vitrine, né? É, Quer ou quer exatamente. não, você está se mostrando ali todos os dias, por mais que esteja mostrando o produto, você está se vendendo ali. Abre mais oportunidades assim, Vitória? Como eu te falei, hoje em dia a questão do patrocínio seria muito mais fácil, entendeu? Porque as empresas realmente, como você falou, veem o perfil como vitrine. Então, uma dica que eu dou para todos que eu conheço, né, que eu ainda tenho relação, assim, da época da luta, cara, investe nas redes sociais. Você que é atleta, que está assistindo, investe nas redes sociais, divulga, mostra a tua rotina, porque tudo isso cria conexão e as outras empresas também veem, né? A gente vê que o nicho fitness, ele tá crescendo muito, né? Muito, muito mesmo. E por que não inserir a luta também nesse nicho, né? Então, se você é desse meio e quer começar, comece com a rede social, porque com certeza vai atrair muitas empresas, às vezes até de outros estados, mas que, enfim, é um patrocínio para você e que dá tudo certo. Gente, eu tô passada. A mulher ainda veio dar uma aula. Ela ainda veio dar uma aula digital. Que está aí a atleta começando. De marketing digital em todos os aspectos, viu, gente? Que bacana, viu, Vitória? E as marcas, elas te procuram? Como é que você faz? Você tem uma equipe sua de marketing? Como é que você faz? As marcas procuram normalmente, né? Quando vem, como você falou, viralizou tal coisa, então vamos inserir dentro desse contexto, né? E às vezes, vou falar uma coisa, marcas que me recusaram na época que eu estava competindo, que eu mandava, né, ali, eu mandava para várias empresas, né? É importante ter um Media Kit, então eu sempre mandava para as empresas, eu vou competir em tal canto, e o teu logotipo vai aparecer ali, e eram marcas que me recusavam, e aí hoje em dia elas... Aí tu olha para elas... Beijo no ombro, não né? me quis, mas... Tem outras que querem. Pois é, aí hoje em dia fala comigo. E aí é que eu vejo o poder realmente que a internet tem, né? E se eu soubesse, se o Instagram fosse tão grande na época, né? Se as redes sociais fossem tão grandes, com certeza eu teria conseguido de forma mais fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, por exemplo, se você tivesse todo o patrocínio necessário para você parar de trabalhar diretamente com essa coisa de achadinhos e focar mais no público fitness e só treinar, dava certo? Tu conseguiria fazer isso? Conseguiria. E com muito amor. Quem quiser, com muito amor. Então é uma possibilidade. É uma possibilidade, né? É por isso que eu tô falando, eu quero muito inserir, né? Tudo é muito estratégico. Sim, então, sim. Eu quero muito inserir essa questão do esporte, inserir mais ainda, né? Porque eu já compartilho, mas inserir realmente uma rotina, tanto para motivar as mulheres, trazer as mulheres pro esporte e também, quem sabe, né? Receber esse patrocínio necessário. Sim. Porque os custos para um atleta é muito alto, gente. Eu admiro muito quem vive do esporte, né? Porque é muito difícil. Normalmente a pessoa tem que ali se esforçar, passar o dia dando várias aulas. E aí no final do dia, aquele tempinho que sobra, ela tem que estar ali inserida, treinando o máximo possível. Então é muito, muito difícil. Para todos os esportes, para todos os esportes mesmo. É muito difícil aqui no Brasil a gente ser realmente notada. É isso aí. E a rede social vem fazendo essa base, essa força para poder ajudar nesse aspecto. Era isso que eu ia te perguntar, que eu estava vendo aqui tua rede social, de muitas vendas, né, os achadinhos, e aí de fazer coisas voltadas também para a luta, né? De trazer a luta, mostrar, não sei, os bastidores. Né? Semanalmente eu posto algum stories, alguma coisa, como eu falei pra você, né? Sempre tem muito compartilhamento, as pessoas realmente se assustam. Elas desconectaram, assim, a minha imagem de uma coisa indo pra outra. São dois extremos diferentes, né? Porque eu tô aqui fazendo um provador de roupas. Que é uma coisa, tipo, que é uma super coisa delicado. Extremamente feminina. Mostrando assim, acessórios. Ai, gente, qual a cor da unha que eu vou pintar hoje? De repente eu apareço ali com luva de boxe, né? Treinando. Aí as pessoas ficam, como assim? O que foi que eu perdi aqui no meio do caminho? Aí eu vou explicar toda a trajetória. Sempre tenho prazer em falar, como estou falando aqui agora. E as pessoas realmente se assustam, sabe? O que é mais difícil para uma mulher hoje, Vitória?
ser mãe, ser atleta, ser influenciadora? O que é que pesa mais? Né? Não é nem um pesar no aspecto negativo, não. É no Aham. pesar de responsabilidade. É juntar tudo isso, Aham. sabe? E ser a Vitória, né? Ou às vezes, ai, Denise, a maternidade ela pesa mais. Ai, não, o esporte hoje está pesando mais. Com a responsabilidade. Não, tudo está no mesmo patamar com importâncias diferentes. Assim, eu acho que é equilibrar os pratos e também ter uma boa rede de apoio, né? No momento, por exemplo, o meu filho está com o meu esposo, ele é uma ótima rede de apoio. Quando ele está trabalhando, tem a minha mãe como apoio. Então, é realmente ter essa rede de apoio, confiar e equilibrar os pratos. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente tem muito esse papel histórico, né, cultural, de que a gente tem que estar ali com a casa arrumada, a gente tem que estar com a roupa lavada, a gente tem que estar com o filho arrumadinho e A tem que dar cobrança, atenção. às vezes, que a gente cria também, né? Ao nosso esposo, meu esposo fala muito, ó, você não vai conseguir dar conta de tudo. Meu esposo e minha mãe, se acalme, você não vai dar conta de tudo. E aí eu vou até falar que durante um tempo eu tive crises de ansiedade, né? Quando eu me tornei mãe, quando a pandemia veio. E aí é que o esporte também entra, né? O esporte, ele tem muito esse papel na nossa saúde mental mesmo. É uma Sim. forma de se desestressar e tudo mais. Então, você falou o que é que pesa mais. Eu acho que não tem que pesar nada. Eu acho que a gente tem que tentar, que todos os dias, pode ser que a gente deixe um prato cair, né? A gente não dá conta de tudo. Talvez a gente vá dormir ali com a casa bagunçada, talvez a gente não consegue entregar uma demanda de trabalho e tá tudo bem. Amanhã a gente vai acordar e a gente tenta de novo, né? Então, você que é mulher, não se cobre. Vá fazer seu treino, não se cobre de jeito nenhum, que você consegue sim. Uma hora dá tudo certo, né? Se não deu certo é porque não chegou no fim ainda. É isso mesmo. É o processo que a gente tem que passar. Às vezes é doloroso, né? Às vezes nós somos imediatistas, né? Aquele de fato, aquele resultado. Mas tudo tem um processo, né? Aí a ansiedade aparece, né? O medo aparece. São sentimentos que acabam, às vezes, podem atrapalhar. Como foi que você conseguiu melhorar esse teu aspecto de ansiedade? Foi através do esporte? Do esporte, terapia, né? Realmente esse autoconhecimento é muito importante, juntamente com o esporte. E como você falou, tudo na vida é um processo. Então, eu sei que se eu aceitar uma luta hoje, eu tenho que ter pelo menos 8 semanas para me preparar, para eu conhecer a minha adversária, para eu fazer todo um cronograma. Então, o esporte, ele também ensina isso, que você precisa ter essa disciplina e entender que cada semana você tem que fazer uma etapa do seu processo, né? Assim, na luta a gente tem um corte de peso, então a gente tem que ter tudo ali programado. Se eu vou comer 100 gramas de proteína, se eu vou ter que tomar 10 litros de água, se eu vou ter que tomar só 500 ml, tudo isso tem que estar programado. Então, isso tudo, para quem tem ansiedade, é muito importante, né? Ter uma rotina ali. Para mim, eu acordo e quando eu acordo, eu tenho que escrever tudo que eu vou fazer. E aí eu vou dando aquele checklist, porque senão a minha ansiedade, ela me consome e eu não faço nada no final do dia, né? E aí, tudo isso que a gente aprende ali no tatame mesmo, né? Questão do respeito e da disciplina. Bacana. Tu lembra o que tu pensa quando tá... Tu lembra desse momento? Você não voltou a lutar ainda, mas o que você pensa quando tá no tatame, no ringue? Eu sinto muito orgulho. Eu penso assim, eu consegui chegar eu tô aqui, né? Eu cheguei aqui, eu consegui, né? E também expandi, também estou trazendo outras mulheres. Então, para mim, é muito importante. Quando eu chego lá, eu digo, caramba, eu consegui isso tudo. Às vezes, né, eu converso muito com meu esposo e ele fala para mim, você chegou lá e você não aceita isso para si. Você já chegou tão longe, você foi a única cearense a estar lá. Entendeu? No meio de várias outras que estavam ali treinando, querendo ou não. Mas você foi escolhida porque você se destacou. Então, eu tento muito lembrar várias vezes, né? E graças a Deus, assim, a questão do meu esposo, ele realmente me apoia muito e ele sempre fala, ele tá sempre me lembrando de onde eu cheguei. E aí, quando eu chego ali no tatame, que eu vou extravasar, né? Que eu vou treinar, eu fico emocionada, porque, caramba, eu fiz tanto mesmo, né? Tão nova e já tive uma trajetória tão grande. E ainda tenho tempo de inspirar outras mulheres, graças a Deus. Olha que bacana, a gente está conversando com a Vitória Magalhães, gente, atleta de kickboxing, e é tão bacana a gente trazer esse discurso dela, um discurso de incentivo, né, um discurso de defesa, um discurso onde a mulher pode estar inserida em qualquer ambiente esportivo ou não, vai de acordo com a sensação do que ela quer sentir, né? Então isso é muito bacana, Vitória. Você
você falou que ainda está na luta, né? Ainda está disputando sem tentar competição, né? Aham. Não sei se passa assim na cabeça da Vitória, retornar àquela Vitória de antes, de dar continuidade, porque você só tem 25. 25 anos, gente, da baby, muito nova, muito novinha ainda, né? Não pode parar, não Aham. pode de forma alguma. Eu sei que você já falou de várias situações, tem aspecto financeiro também que conta e tudo, mas de olhar para frente, a longo prazo, o que é que a Vitória vê? Eu acho que toda pessoa que compete no kickbox, ela sonha em um campeonato mundial, né? Esse é o ápice, como É se o fosse a ápice. Copa do Mundo. Porque o kickbox, no futebol. infelizmente, toda a Olimpíada ele tenta ser inserido nas modalidades olímpicas, né? Só que é muito difícil, eu sei que é um processo muito demorado, né? E tem outras artes marciais que estão Eu ali acho dentro. que não ainda é um esporte olímpico, É não, né? não. É não, porque se fosse um esporte olímpico, eu acho que eu só iria descansar quando eu fosse medalhista olímpica. Mas como eu cheguei tão perto do Mundial, né, que eu cheguei a ter realmente uma vaga depois do Campeonato Pan-Americano e não fui. Eu sinto que, assim, eu me contentaria com o campeonato cearense, né, um campeonato regional ali por um tempo. Mas se eu voltasse mesmo, eu queria chegar até o Mundial, né? Completar esse ciclo. Eu acho que eu só iria sossegar mesmo quando eu chegasse no Mundial. Então, quem sabe, né? Ainda tenho tempo para organizar tudo e voltar para esse foco. Porque, assim, o Mundial, gente, não dá para Acontece descrever. quanto tempo você disse, perdão? De 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Aí quando é que vai ter agora? Eu não tô acompanhando, né? assim, Mas tem um período, né? tem um período. Bom. Não teria como eu participar desse ciclo ainda, né? Porque aí eu teria que ganhar o Campeonato Cearense, ir pro Campeonato Brasileiro. Enfim, é um ciclo muito grande. Nesse Campeonato Mundial, talvez não. Mas Entendi. aí, antes Mas dos o próximo, 30, quem sabe, quem né? sabe? Olha! São 5 anos aí que eu tenho pra treinar e me especializar mais um pouco, né? Porque o esporte, ele evolui muito. São técnicas diferentes que são aplicadas, é uma constante evolução. Então, para eu voltar para esse contexto, eu teria que correr atrás. Olha que bacana, hein, Cris? Muito bom a gente bater um papo aqui com a Vitória. Vitória, é sempre muito bom a gente escutar histórias assim. A gente está seguindo já para a reta final aqui do nosso podcast. E você sinta uma influenciadora de pessoas também no esporte, né? Não só de produtos, né? Mas que é bacana, que eu acho que várias mulheres que estão nos escutando agora, que se tinha alguma dúvida em relação à prática, ou se tinha algum medo, algum receio, preconceito que às vezes a gente pode ter, Sim. eu acho que você quebra e dá uma luz para que essas mulheres elas possam seguir no esporte dessa forma, um esporte que também é feminino, né? Que precisamos de mais representatividade feminina. E a gente fica muito feliz. A gente sempre pode, a força nos encontra, né, gente? E tem um provérbio que fala, não sei se é chinês, que ele fala que é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro em uma guerra. Então, se você está preparada, se você é mulher e se defende, você pode estar no contexto de paz dentro da sua casa, mas assim, na rua a gente é muito vulnerável, né? Querendo ou não. Então, se você tem a oportunidade, vá buscar, né? Se especialize, ou então aprenda o básico para você se defender, porque vale muito a pena. Tá aí, Vitória. Conversando aqui com a gente, Vitória Magalhães. Muito bom, hein, Cris? A gente ter essa conversa, essa relação bacana da Vitória e trazendo o esporte como esse agente transformador. Show de bola, hein? Muito bom e muito legal ver uma atleta, uma mulher, uma mãe, né, que tem a sua profissão para além da luta, né, para além do esporte, mas que segue com um sonho vivo, né, de subir no tatame de novo para disputar mais. Pratiquem esporte, viu, gente? Vão atrás de fazer o que vocês gostam. Não precisa ser só luta, não. Exatamente. Vitória, muito obrigada, tá? Foi Obrigada um prazer te conhecer. Amei falar sobre a minha trajetória. Gostei muito, muito mesmo. Eu espero que tenha servido de inspiração para várias mulheres, claro, aí. Eu tenho uma certeza, minha amiga, disso. Que a Cris volte para os treinos. Levei uma bronca da convidada. Volte, viu, Cris? Voltar. Volte, que é importante, né? Para nossa saúde. Exatamente. Para a gente possa, né, ter uma cabeça até melhor. Né? A gente consegue pensar até melhor. Pois então, obrigada. Essa foi a Vitória Magalhães, a gente batendo um papo aqui conosco no nosso Elas no Esporte. Você confere esse episódio aqui na TV, como vocês estão acompanhando, no rádio também, a nossa querida Verdinha, no domingo às 9 horas no rádio, no domingo 1
hora na TV, e temos as reprises também nas quartas, e temos também a nossa plataforma do Jogada, tá? Vai lá no YouTube Jogada, que além desse bate-papo bacana com a Vitória, a gente tem outros episódios também emocionantes, incentivadores de mulheres relacionadas ao esporte. Show de bola? Vamos nós? Vamos embora? Simbora. Até mais, viu, gente? Esse foi o nosso Elas.